Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda mensagem da série Uma Igreja em Reforma. E quando nós falamos sobre isso, nós nos lembramos da Reforma Protestante do século XVI. Ali nós temos a nossa identidade eclesiástica, nossa identidade de igreja teológica sendo estabelecida com alguns pilares, alguns princípios. E são esses princípios que nós estamos estudando no mês de outubro e novembro. Nós falamos primeiro sobre o tema de somente a Escritura, e quando falamos sobre isso, nós definimos ali que a Escritura é o fundamento da nossa vida cristã, é o fundamento da onde nós aprendemos sobre como nós somos salvos, quem Deus é, e todas as coisas que guiam a nossa vida, aquilo que nós chamamos de regra de fé e prática, nós declaramos que é apenas a Escritura. Hoje nós vamos falar sobre o segundo tema, que é somente a fé. E esse tema, ele se relaciona com uma pergunta que era importante na época da Reforma Protestante e eu vejo que cada vez se torna mais importante, que é: como pecadores, como pessoas como eu e você, pecadoras, injustas, podem comparecer diante de um Deus que é santo, que é justo, que é correto e não serem consumidos por ele? Isso trouxe vários questionamentos, várias questões, e a resposta foi que a fé é esse caminho, ou é esse instrumento para a nossa vida. A fé é o instrumento que nos comunica a Deus, que nos conecta a Deus, né? Então, nesse momento, nesse encontro de hoje, eu vou fazer aqui uma separação de 3 momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da Reforma e contextualizar o porquê que foi o que trouxe, né, a importância desse tema. Depois nós vamos examinar um texto e depois eu vou procurar fazer algumas aplicações. Então, você já deve estar familiarizado com o nome de Martinho Lutero, que foi o monge que trouxe uma proposta de diálogo com a igreja, e essa proposta não foi bem entendida. No primeiro momento ele queria um debate teológico, acadêmico. Os seus escritos foram se espalhando, havia um momento, né, de tensão das pessoas com a igreja, de questionamentos com relação aos procedimentos da igreja, e isso vem então a crescer e estourar naquilo que nós chamamos de reforma protestante. É importante dizer que nos escritos de Lutero e na forma como ele lidou sempre com as coisas, ele não tinha inicialmente a ideia de separar a igreja ou de dividir a igreja, como ele é acusado muitas vezes. Ele fez, na verdade, uma proposta para um diálogo acadêmico, mas é claro que chegou um momento em que as coisas não conseguiram ser mais sustentadas. Ele é excomungado da igreja e as coisas então vão caminhando. Nesse mesmo momento, vários outros pontos de reforma estão acontecendo na Europa. E aí nós temos então um movimento que se consolida e todos os reformadores têm esses mesmos princípios que nós estamos falando aqui, que serão 5, depois outros. Os reformadores eles entendiam como unânimes, né? Havia diferenças nos reformadores com relação a, por exemplo, a forma como a igreja deveria ser administrada, mas em termos dos pontos teológicos, não. Então, a igreja, que era a igreja cristã até aquele momento, a igreja católica, não havia outra denominação, ela sempre defendeu 3 pontos com relação à salvação. E ela dizia então que nós precisamos da fé, nós precisamos da graça e nós precisamos de Cristo. Não há dificuldade nenhuma em entendermos isso, nós também professamos esse tipo de fé. O que aconteceu na época da Reforma, que foi o estupim para esse diálogo, foi que a igreja dizia que a fé é importante, mas ela precisa do auxílio das obras para que ela seja efetivada. A graça é importante, isso foi afirmado mais ou menos no século IV, com o debate entre Agostinho e Pelágio. Então a graça foi estabelecida ali como fator importantíssimo na salvação, é a forma como Deus toca a nossa vida. E só que não era apenas a graça, nós precisávamos de alguma coisa chamada de mérito.
E também Cristo, com certeza, muito importante, mas nós tínhamos uma colaboração. Então a Igreja Católica afirmava essas três coisas. Nós também afirmamos. A grande diferença é que a Igreja dizia que ela precisava de qualificadores. E o que a Reforma Protestante trouxe é que não. Essas coisas são em si suficientes. Grosso modo, irmãos, o modo da gente pensar como protestante é que as coisas elas são mais simples, né? Só que esse ser mais simples tira da nossa mão qualquer possibilidade de colaborar com Deus naquilo que ele faz. Ele faz por ele mesmo. Nós entendemos que Deus é soberano e ele vai fazer as coisas da forma dele. A Igreja Católica e outras denominações hoje, elas ensinam que o ser humano ele tem uma cooperação com aquilo que está acontecendo, né? Então, naquela época da Reforma Protestante, havia uma ideia na Igreja Católica, me parece que isso ainda continua, de que a Igreja era detentora de algo que era chamado de tesouro de mérito. Então, vamos pensar assim, alguém que era muito santo, muito correto, ia para o céu direto. Alguém que era uma pessoa que vivia uma vida média e que não tinha cometido um pecado mortal, ela iria purgar os seus pecados até se tornar santa. E aqueles que eram maus e tinham morrido no momento em que viviam num pecado carnal, eles iriam direto para o inferno. A grande questão é que esses santos, eles tinham conseguido viver não só apenas suficientes para salvar a sua própria vida, mas como se tivessem excedido nesse aspecto e então tinham um crédito. Esse crédito era levado para a igreja. Cristo também fez a sua vida de forma perfeita e os méritos de Cristo foram atribuídos à igreja. E assim por diante. Então a igreja ela tinha uma quantidade de graça que ela poderia oferecer para as pessoas. O que acontece? Naquela época havia a intenção da igreja de construir a Basílica de São Pedro. E não era uma forma da igreja toda, e a gente precisa entender e ser equilibrado nessas questões, mas não era a igreja toda que fazia isso, mas havia muitas pessoas que faziam, que eram aqueles que vendiam as chamadas indulgências. Indulgências eram essas coisas que você poderia adquirir sendo correto no seu procedimento moral e ético, ou até mesmo ofertando para pobres ou para a igreja, você adquiria isso. E ao adquirir essas coisas, você poderia completar os méritos que faltavam na sua vida ou na vida até de uma outra pessoa que já tinha falecido, para que essa pessoa fosse para o céu. Então, naquela época, na região que Lutero estava, tinha um homem, e esse homem era chamado de Tetzel, e ele era certamente não representava a igreja como um todo, porque ele era bem exagerado na sua forma de, entre aspas, vender essas indulgências. Então ele dizia que ao cair a moeda no fundo do baú, uma alma saía do purgatório. Isso dava a entender para as pessoas que elas poderiam comprar a salvação sua e também das outras pessoas. Isso foi motivo de muito debate e talvez esse aspecto que eu estou falando aqui seja um aspecto meio exagerado do que aconteceu, mas acontecia naquela época. Diante disso, Lutero, preocupado com o seu povo, ele então começa esse debate dizendo que as indulgências não poderiam fazer esse tipo de coisa por nós. Até porque se a igreja dispõe de possibilidade de salvar todas as pessoas, por que não salvar? Por que, entre aspas, vender essa salvação? Então esse era o questionamento de Lutero. Então, como o entendimento na Igreja Católica é que a igreja tem as chaves do céu, porque teoricamente elas foram dadas para Pedro e os bispos de Roma são aqueles que sucedem a Pedro nessa cadeira de autoridade, então eles poderiam fazer isso. E Lutero então questionava, se a igreja pode fazer isso, por que ela não faz? Gratuitamente, misericordiosamente, né? Então esse é um dos aspectos que surgiram. Dentro disso, nós vamos ter então os reformadores estudando o texto bíblico para encontrar fundamento para isso.
Aonde é que diz que nós devemos fazer as obras para alcançar o céu, ou que, ao ser éticos e morais, nós acumulamos bônus, essa é uma expressão minha, para que a gente seja salvo? Aonde nós encontramos na Escritura embasamento suficiente para dizer que, por ser uma boa pessoa, por fazer caridade, por jejuar, por orar, por fazer coisas dessa natureza, eu tenho condições de ir para o céu? E aí, eu peço para que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 16 e 17, que é um texto onde o apóstolo Paulo começa uma discussão a esse respeito, e ele vai adentrar a carta aos Romanos. Você sabe que essa é uma carta, talvez, a carta mais teológica do apóstolo Paulo, mais conceitual, mas ele vai trazer muitas explicações para nós. Então o texto diz assim, capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mantenha sua Bíblia aberta aí, nós vamos olhar alguma coisa a respeito disso. Então, veja só o que esse texto diz. A primeira coisa, nessa primeira parte do versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aqui o apóstolo coloca que o maior investimento que nós podemos ter, o maior apreço que nós podemos ter na nossa vida é pelo evangelho. O evangelho, apenas a mensagem, a boa mensagem de que Jesus veio salvar pecadores. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não abaixava a cabeça para as pessoas quando elas diziam que ele estava pregando uma mensagem diferente da Torá, por exemplo, do Antigo Testamento. Ele não tinha problema com isso. E aqui nós não precisamos entender que não se envergonhar é a mesma coisa que se orgulhar no sentido pecaminoso, mas é no sentido de vestir a camisa, de dizer, olha, eu não tenho por que ter dúvidas a respeito da mensagem que eu estou trazendo, porque ela traz evidências concretas de que ela é real, de que ela realmente muda vidas, de que ela salva pessoas, de que ela liberta pessoas que estão cativas. Então eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E veja que ele não coloca o evangelho mais alguma coisa. É o evangelho em si. Somente o evangelho já é suficiente para isso. Depois ele continua dizendo que esse evangelho, que é o poder para salvar, ele salva aqueles que crê, veja a expressão, né? Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui nós temos uma questão relacionada à eficácia do evangelho. O evangelho ele é poder de Deus para salvar todas as pessoas. Não é que falar do judeu como permita aqui, né, com o DNA judeu ou o DNA grego. Ele está falando com relação a todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas. Então, o evangelho é o poder de Deus para salvar o asiático, o africano, a pessoa da Oceania, a pessoa da Europa, das Américas. O evangelho ele é suficiente para salvar todo aquele que crê, ou seja, aquele que tem fé, aquele que recebe a fé, né? Depois, no verso 17, nós temos uma expressão aqui com relação à extensão do que o evangelho faz. E aí nós temos aqui assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui nós temos o aspecto de que o evangelho é aquele que tira aquilo que está oculto diante dos homens. Então, enquanto a lei aponta para determinadas coisas que nós precisamos fazer, o evangelho é aquele que desvela por completo, é aquele que vai trazer a estrutura como ela é, boa ou ruim. Ela vai tirar todas as nossas ilusões. É isso que eu tenho dito para vocês, irmãos, a respeito do evangelho. O evangelho é o nosso poder para enxergar as coisas como de fato elas são. E ao revelar as coisas como de fato elas são, o evangelho vai mostrar a justiça de Deus. E mostrando a justiça de Deus, como que um espelho, ele mostra a nossa injustiça. Ele mostra os nossos pecados.
Ele tira as nossas ilusões de sermos boas pessoas porque damos uma esmola, porque fazemos uma oração, porque vamos à igreja. Na verdade, o Evangelho, ele sempre vai mostrar de forma nua e crua aquilo que o ser humano é. E nesse sentido, ele não simplesmente aponta um problema, mas ele também aponta o problema e a solução. Porque o aspecto de que o Evangelho faz um diagnóstico preciso de quem nós somos, dá a ele a capacidade de dar também o remédio específico que nós precisamos. Enquanto o nosso diagnóstico não é preciso, nós podemos tomar medicamento, seja qual for, mas você não vai ficar curado. No momento em que você descobre exatamente aquilo que você tem, você pode fazer o tratamento certo para o que é. E o Evangelho é esse diagnóstico feito por Deus na nossa vida para demonstrar aquilo que de fato nós temos de problema, o pecado. Nós somos pecadores. A nossa inclinação, a inclinação do nosso coração é para fazer as coisas que nos façam bem. Mas muitas vezes esse bem, eu diria quase todas as vezes, é sinônimo de algo que é egoísta, de algo que é apenas para mim. E se nós lembrarmos do princípio bíblico, de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Talvez a gente confunda um pouco o mandamento de amar o próximo como a si mesmo e ache que amar a si mesmo, que esse texto dá uma liberdade para que a gente tenha um senso de justiça própria, mas não é isso que está sendo dito ali. Na verdade, ele aponta para o aspecto de que alguém que está saudável, equilibrado, não faz mal a si mesmo, né? E o que a gente precisa entender aqui, dentro desse texto, é que o aspecto de que a justiça de Deus foi revelada mostra que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque se Deus é bom, misericordioso, criador, soberano, rei dos reis e tem toda a autoridade sobre todas as coisas e nos criou perfeito, mas o pecado, ao entrar na nossa vida, nos faz inimigos dele, isso significa que nós não temos argumento, nós não temos em quem colocar a culpa diante de Deus como juiz, né? Na escola dominical a gente falou um pouco sobre o juízo de Deus e aí você vai vendo que Deus ele está sentado no trono, ele não está numa banca de feira, né, discutindo coisas pequenas, ele está sentado no trono do universo e ele, ao abrir o livro, revela tudo o que nós somos. Não há nada oculto diante de Deus. Isso significa que a gente não tem como chegar diante de Deus e dar desculpas. O que nós temos que fazer ao chegar diante de Deus é reconhecer, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho é esse desvelar de quem nós somos diante dele. E aí o apóstolo Paulo faz uma citação de Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando ele diz: o justo vive ou viverá por fé. Quando o profeta Abacuque fez essa afirmação, ele fazia uma distinção entre o povo de Deus, naquela época o povo judeu, que também não estava vivendo bem com Deus, eles estavam de maneira corrupta, mas ele dizia, olha, o justo, ou seja, aquele que está vivendo por Deus, ele vive pela fé, ele continua progredindo em contraste com os povos que adoravam outros deuses, né? E aqui o apóstolo Paulo ele utiliza essa afirmação do profeta para dizer o seguinte: o justo, aquele que foi declarado justo por Deus, ele vive não pelas coisas que ele faz, ainda que ao ser justificado, essa pessoa vai procurar viver para Deus. É uma resposta natural, né? Mas ela vai viver por esse mecanismo, por essa causa instrumental que é a fé. A fé na nossa vida, irmãos e irmãs, nesse sentido da fé salvadora, nós fazemos aqui uma distinção teológica de fé salvadora, que é aquela que nos une a Cristo, e de fé no sentido de que nós temos esperança, ou que fosse similar a essa ideia de esperança, de aguardar algo que ainda vai acontecer. Mas no aspecto dessa fé salvadora, nós estamos falando que ela é um instrumento que Deus nos dá para que nós sejamos unidos a Ele. A forma como essa comunicação se dá é através da fé. A forma como o crescimento espiritual que nós temos é pela fé. A mudança que acontece na nossa vida é pela fé. Então, o que os reformadores estavam dizendo com somente a fé
é que a fé é a única causa ou é o único instrumento que Deus utiliza para salvar cada um de nós. Jesus é quem faz as coisas, mas a forma como isso é comunicado a nós é através da fé. E o apóstolo Paulo vai dar uma série de exemplos do que isso significa, do que significa o justo viver por fé, dos capítulos aqui da sequência do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 4, até o final do capítulo 4. Então veja só, do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, nós temos alguns temas aqui. Primeiro, do versículo 18 ao versículo 27, Paulo vai falar sobre a idolatria e a depravação humana. Nesse texto, Paulo diz que Deus entregou os homens à sua própria sorte. Isso significa que, me permita aqui também usar uma analogia, como se Deus tivesse tirado a mão. Deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Já que elas são boas, deixa elas fazerem o que elas querem. E o que nós temos nesse texto, irmãos, não é que as pessoas, ao estarem livres da mão de Deus sobre elas, elas não foram buscar a Ele, elas não foram se relacionar com Deus, com o Pai de Jesus Cristo. O que elas fizeram foi criar cada vez mais laços de idolatria para a sua própria vida. O que o apóstolo Paulo diz é que a maneira moral que essas pessoas passaram a viver foi antinatural, né? E a maneira ética que elas passaram a viver foi de passar os outros para trás. Então, se há algo de bom no ser humano, aqui deu errado. Porque em vez de viver para melhorar, o que as pessoas fizeram foi piorar. Então, no momento em que Deus fala, bom, eu vou deixar eles viver do jeito que eles quiserem, o que esses homens que supostamente, pela filosofia, por várias teologias, têm algo de bom, o que eles fizeram foi, na verdade, fazer tudo de errado, né? Depois, nós temos o verso 28 ao verso 32 ainda do capítulo 1, o texto dizendo que nessa condição que foi deixada, veja só o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus os deixou segundo o seu coração. Sabe aquela expressão, né? Eu tenho falado isso de vez em quando, né? Siga o seu coração, faça o que a sua intuição mandar. O que Deus deixou acontecer foi que depois disso, verso 29, as consequências foram cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidor de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade e sendo difamadores, e aí vem uma série de outros pecados. Ou seja, como que a gente vai cooperar em alguma coisa na nossa salvação, sendo que se quando a gente tem, entre aspas, a liberdade para fazer as coisas, o nosso desejo não é buscar a Deus. O nosso desejo é buscar, em certo sentido, a idolatria de satisfazer as nossas próprias necessidades, porque nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Então, como que eu posso ter fé e obras para ser salvo se quando eu faço as coisas sozinho, sem a ação de Deus sobre a minha vida, eu só faço coisa errada? Fica uma questão aqui, o apóstolo Paulo está colocando isso para a gente pensar. Leia o texto aí da sua Bíblia, irmãos. Depois, o apóstolo Paulo no capítulo 2, versos 1 a 16, e praticamente todo esse capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, uma segunda coisa que vocês precisam entender é que o DNA de vocês não vai salvá-los. Não é porque você é de uma descendência de judeus, porque os seus ancestrais voltam lá a Jacó, a Abraão, que vocês serão salvos. Na verdade, vocês tiveram a grande oportunidade, o apóstolo Paulo fala isso com dor, porque ele era judeu, né? Ele diz, em vez de aproveitar essa oportunidade para honrar a Deus, vocês, na verdade, se tornaram egoístas. Então, mesmo para aquelas pessoas que recebem, de certa forma, uma instrução da direção de Deus, há o risco de desvio. Mais uma vez, eu coloco aqui a questão para nós, irmãos. Como que nós podemos, sozinhos, colaborar com alguma coisa que Deus está fazendo e principalmente com a nossa salvação?
Parece que ter o DNA, ser criado na igreja, que seria a atualização para hoje, ter uma família de origem presbiteriana, parece que não vai fazer muita diferença. Porque o que precisa acontecer é uma transformação do interior. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Eu vou ler de novo, irmãos. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, ainda que os seus pais tenham feito todo o procedimento quando você era pequeno com 8 dias, ainda que você tenha sangue puro, não adianta nada se o judeu que você é, ou seja, aquele escolhido de Deus, não for do coração e a circuncisão, o símbolo, não for no seu coração também. Não for uma conversão genuína. Fora isso, não adianta nada. Então veja, mais uma vez o apóstolo Paulo colocando em dúvida que nós podemos colaborar com Deus. Mas ele afirmou lá na frente, o justo vive por fé. Depois, no capítulo 3, nós temos aqui Paulo colocando possibilidades de perguntas e respondendo já essas perguntas. E aí ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 1, qual é então a vantagem de ser judeu ou a utilidade da circuncisão? E aí Paulo fala, olha, essas coisas elas serviram como modelo, elas serviram como parâmetro, elas foram avisos, elas foram, permita usar a expressão aqui, outdoors, propaganda daquilo que a gente deveria ser como crentes, mas nós entendemos errado e utilizamos isso para a nossa própria condenação, porque nós pegamos aquilo que é da lei de Deus e utilizamos para a nossa própria vontade. Depois, Paulo vai continuar, e aí o capítulo 3 vem quase que inteiro falando a respeito disso, quando ele chega no versículo 23 do capítulo 3. E aí ele diz, vamos ler do versículo 21 ao 23 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo é colocar toda a humanidade um do lado do outro, dizendo, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é africano, se é asiático, se é presbiteriano, se é batista, se é católico, todos pecaram diante de Deus. Todos os homens estão na mesma condição. Isso significa que em nós não há nada que a gente possa fazer para colaborar com Deus, para fazer com que Deus possa usar a fé mais alguma coisa. É por isso que os reformadores, então, utilizaram essa expressão, é só a fé. É só a fé. Mas dizer que é só a fé, irmãos, não significa que nós podemos viver de qualquer jeito. Por isso que no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dar o exemplo de Abraão. E Abraão nós não o vemos como um homem que, porque tinha a promessa de Deus, era displicente. Pelo que nos parece, Abraão, ainda que tivesse a promessa e a garantia de Deus, porque Abraão viu coisas que nós não vemos, ele ainda assim permanecia fiel. Ele permanecia como alguém que está próximo de Deus, como alguém que consegue cultivar fé na palavra de Deus, ainda que leve tempo. Ele consegue colocar o filho que ele entendia ser o filho da promessa para ser sacrificado, porque ele cria que se Deus mandou fazer, Deus daria um jeito. E aí o apóstolo Paulo vai usar Abraão como um exemplo de fé, mas não para qualificar o judeu dizendo eu vivo de qualquer jeito porque eu sou descendente de Abraão, mas para dizer Abraão é um modelo de homem que, como qualquer um de nós, pode viver pela fé e pode ser sustentado por fé. E aí nós temos uma expressão muito interessante no versículo 3, onde diz, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa expressão imputar significa colocar algo que é de outro em alguém. Quando nós falamos no começo do ano sobre a questão de ser justificados por Deus, nós falamos a respeito disso. Então, irmãos, o ato de justiça de Deus
é punir o pecado. Deus não pode simplesmente fingir que o pecado não existe. Ele não pode simplesmente ignorar. Isso faz dele, isso faz uma contradição e ele não se contradiz. Então, ao mesmo tempo que Deus é justo, ele é misericordioso. Então, a misericórdia dele foi derramada sobre aqueles pecadores que não tinham condição de sustentar os seus pecados. Mas a sua justiça foi imposta em cima do seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo, como viveu de maneira perfeita, ele tem então de fato os seus méritos. Só que esses méritos, eles não são colocados para nós como recompensas por boas ações, mas ele é imputado em nós, ele é colocado em nós de uma forma que nós não merecemos. Nós não fizemos nada para que Cristo olhasse para mim e para você e falasse: você merece, toma aqui o crédito para entrar no céu. Nós somos tão imundos que não tem condição de nós estarmos diante de Deus sem que a gente seja consumido pela justiça dele, pela santidade dele. Mas ao mesmo tempo nós recebemos esse presente de Deus, que é a justiça dele, e hoje, como os méritos de Cristo estão sobre nós, Deus não nos olha como o miserável pecador que nós somos, mas ele nos olha a partir do banho de graça e de misericórdia que Cristo derramou sobre a nossa vida e nos limpou. E no ponto em que Deus olha para nós hoje, ele já não nos olha como pecadores, ele nos declara: por causa do meu filho, vocês são justos. É isso que é a justiça, somada à misericórdia. Não é porque eu posso fazer alguma coisa. Exatamente porque eu não posso fazer nada que a justiça de Deus se manifestou. E aí nós precisamos entender que, desde Abraão, todas as pessoas que entendem o que Deus está fazendo, as pessoas que entendem o tamanho do sacrifício de Jesus, as pessoas que tiveram, a partir do Evangelho, as suas vidas desveladas, nós estamos nus diante de Deus, sem desculpas, sem qualquer artimanha que a gente possa ter para justificar as nossas ações. Quando isso acontece, Deus então diz: você é justo. Você é justo. Não porque você pode fazer alguma coisa, porque o que você pode me dar? O que você pode me dar que eu não tenha? Deus está dizendo isso para nós. Então, já que você não tem nada nem para você, eu vou dar o meu filho e aí ele vai fazer por você. Então, irmãos, eu fico pensando que talvez a gente tenha vontade de dizer que as nossas obras, elas cooperam com a nossa salvação porque nós temos medo, vergonha de olhar para quem de fato nós somos. Porque quando nós olhamos honestamente para quem nós somos, não é baixa autoestima que nós temos. É consciência da maldade que está em nós. E que nós não podemos fazer nada. Não adianta fazer agenda para a gente tentar ser melhor, colocar alerta no celular para ser melhor. Não adianta a gente ficar combinando com um amigo: ó, quando eu fizer algum pecado você me avisa porque eu quero ser justo aqui. Não adianta. Não é questão de justiça própria, de tomar decisão, de ser firme no propósito. Não é nada disso. Nós não podemos fazer nada disso. Porque a consciência de que nós somos pecadores só vem por causa de Deus. E a consciência de que nós precisamos receber dele também vem dele. Mas essa tentativa que nós temos de colaborar com Deus, então Deus me salvou 50% e os outros 50% fui eu que paguei. É mentira, porque você não pode fazer. E se não fosse a graça de Deus já atuando sobre a sua vida, você não saberia nem que você é pecador. Porque você viveria dentro do seu ego, adorando a si mesmo como as pessoas fizeram quando Deus diz: olha, eu tirei a mão e deixei ver o que acontece. Veja o que acontece. Veja o que acontece no nosso mundo, né? Eu falei na escola dominical
de efeitos que nós ainda temos do século XIX. No século XIX as pessoas disseram, Deus está morto. Essa ideia de que alguém cuida de nós ou nos julga, isso é mentira. E aí nós temos hoje as consequências disso. Mas não, a ciência vai nos fazer melhores. Meus irmãos, você me desculpa, eu não sou cético com relação à ciência. Eu sou cético com relação a essa ingenuidade que nós temos como ser humano, de que nós podemos resolver a nossa própria vida segundo as nossas próprias regras, sendo que nós estamos na lama, para não falar outra coisa. Nós precisamos da graça de Deus. E Deus está ofertando a graça dele para cada um de nós, dizendo, está aqui o evangelho, está aqui as boas notícias, está aqui o meu filho por vocês, igual a vocês, homem, carne, né? Mas a gente vira para ele e fala, não quero porque eu não preciso, de maneira snob, eu não preciso, eu me dou conta de mim mesmo, eu tenho dons espirituais. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender, como era dito, né? No pó e na cinza, da nossa arrogância, da nossa pretensão. E quando eu vejo pessoas que se dizem crentes com esse tipo de empáfia de que a gente pode colaborar com Deus em alguma coisa, é muito triste. Porque eu penso que não há um estado espiritual que seja mais anti-Deus do que esse, de achar que eu posso melhorar a Deus. De achar que eu posso fazer alguma coisa que Deus não tenha. E o que Deus está querendo é que a gente se entregue a Ele, que a gente descanse nele, que a gente aprecie aquilo que Ele fez por nós. E eu queria terminar essa mensagem dizendo que nós continuamos afirmando que a nossa vida e a nossa salvação é apenas pela fé, porque se fosse 1% pelas nossas obras, nós perderíamos. Nós faríamos tudo errado. Por mais que você se esforce, por mais que você se ache bom, você perderia. Porque nós temos a capacidade como seres humanos de estragar tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom. Nós temos a capacidade como seres humanos de querer tirar vantagem em cima de qualquer coisa, ainda que seja do sofrimento do outro. E ainda pensando que fosse pela nossa salvação, com certeza nós faríamos atrocidades se houvesse a certeza de que por fazer X ou Y nós teríamos um benefício. Então, meu irmão e minha irmã, nós como igreja definimos e ensinamos que a nossa justificação não é por quem nós somos, é apesar de quem nós somos. Deus nos declara justo não porque nós somos bons, mas porque Cristo é excelente. E nós recebemos por meio dele, por graça, por misericórdia, essa possibilidade de salvar. Méritos, eu não tenho mérito nenhum. Eu tenho, na verdade, deméritos. Agora, é verdade que ao entender que Deus me deu essa graça da salvação, é claro que eu vou viver em obediência a Ele, praticando boas obras. Tiago diz que não tem como a gente ter uma fé verdadeira que não produza resultado. Tá certo, é isso mesmo. Mas que você possa refletir, que você possa ler novamente esses capítulos e que você possa encontrar descanso para a sua alma. Porque talvez você ainda viva aflito achando que se você não fizer A, B ou C ou alguma coisa, que você estará fora do reino dos céus. A única coisa que deixa você fora do reino dos céus é continuar achando que você pode ir sozinho para lá. Isso é a única coisa que você pode fazer que te deixa fora do céu. Agora, se você depender de Cristo, você estará lá. Se você colocar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida exclusivo, você vai estar lá. Que Deus aumente a sua fé. Que Deus te dê uma fé que seja suficiente para que você descanse o seu coração e a sua alma. Que Deus faça com que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas especialmente um homem e uma mulher que transborda a fé, que é esse instrumento que Deus nos deu para que a gente se comunique com Ele, mantenha comunhão com Ele e viva por Ele. Que Deus te abençoe
e que você seja confortado pelo Santo Espírito. Até a próxima.